A Bíblia diz assim no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. Olha, o sacrifício que Deus fez demonstra o valor que você tem, demonstra o valor que a humanidade tem para Deus. O preço pago por Jesus Cristo mostra o quão profundo é o seu amor pelo homem que se havia perdido. Mas antes de amar o homem, Jesus Cristo amou a missão, o projeto do Pai. E essa paixão por glorificar o Pai, pelo projeto do Pai, através da salvação do homem, fez com que ele amasse profundamente o plano de salvação que foi se desenvolvendo através dos séculos. Deveríamos nós, como cristãos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus sobre ir e pregar o Evangelho, ensinando, fazendo discípulos, ensinando as pessoas a guardar o que Jesus ensinou. Olha só, Jesus fala ensinando a guardar, está lá em Mateus no capítulo 28, e explicar às pessoas sobre o amor do Pai, sobre o amor de Cristo, sobre o plano da salvação desenvolvido pelo Pai e que teve o seu clímax na obra de Jesus Cristo, na encarnação de Jesus, o Deus Filho vindo à Terra para morrer por cada um de nós. Mas sabe o que acontece? As pessoas não sabem disso. Porque nós, cristãos, pregadores da palavra, testemunhas de Cristo, nós não falamos sobre isso para elas. As pregações, muitas vezes, de hoje em dia, levam as pessoas a aprenderem a viver, a conquistar bens, a cuidar da saúde, a cuidar das finanças, a fazer comida, a ter vida sexual resolvida e mais um monte de coisas de como se dar bem nesta vida. Mas falam muito pouco sobre a salvação e vida eterna. As mensagens muitas vezes é como se viver bem nesta vida e nesta terra, como se nós fôssemos viver essa vida que vivemos hoje aqui para sempre. Esquecemos do eterno, esquecemos das boas novas, não falamos sobre Jesus, não falamos sobre o amor do Pai, não falamos sobre o perigo que o homem corre de ir para o inferno. Tudo isso, todas as pregações sobre o bem-estar, sobre isso, todas essas palestras são muito importantes, é claro, mas são muito importantes para nutricionistas ensinarem, psicólogos discursarem, terapeutas discutirem, ambientalistas protestarem, mas para nós cristãos é perder a oportunidade de anunciarmos a vida eterna em Cristo. Quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, devemos ir fundo nesta questão e deixar as questões desta vida terrena para os especialistas nesta vida terrena. Fomos chamados para falar sobre salvação, sobre vida eterna, sobre a morte eterna, aquilo que aflige a alma do homem, aquilo que amedronta, que aterroriza o ser humano e que ele busca viver para sempre nos seus próprios métodos, porque ninguém ensinou ele sobre a salvação eterna. Que adianta ensinarmos a viver nessa terra se a pessoa perde a vida eterna? O Evangelho é o centro da pregação. Apresentar o plano de salvação às pessoas é o cerne da nossa missão como pregadores, como testemunhas. As pessoas não estão se convertendo porque não sabem que precisam se converter. Não passa pela cabeça delas que são pecadoras. E sendo assim, como pecadoras, inimigas em potencial de Deus, e assim destinadas ao inferno. O Espírito Santo agirá
mas ele agirá no coração do homem quando a mensagem for centrada em Cristo e para glorificar a Cristo. E a mensagem que glorifica a Cristo é a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação. Mensagens, como dissemos, de bem-estar, viver bem esta vida e outras tantas mais podem ser boas, mas não são essenciais, cruciais. Devemos voltar à pregação do Evangelho de forma simples, didática, profunda e objetiva. E Cristo será assim glorificado e todas essas outras coisas serão acrescentadas às pessoas que entenderão que a alma delas corre em perigo e precisam urgentemente conhecer a Cristo. O que tem ocupado a sua mente? O que você pensa ultimamente? Você tem chorado pelos perdidos? Você tem angustiado a sua alma por aquelas pessoas que estão indo para o inferno? Ou você tem pensado só no bem-estar passageiro, na vida passageira, procurando palestras só de como viver bem e de como se dar bem? Ou está preocupado com a sua alma, com a sua vida eterna e também com a vida eterna do seu próximo? Vamos pregar o Evangelho, vamos salvar almas, vidas e mais vidas para Cristo. Para isso devemos empenhar a nossa alma e desenvolver o objetivo para que formos chamados: glorificar a Cristo através da pregação da sua mensagem, as boas novas do reino, o evangelho da salvação, e demonstrar para o homem que sem Cristo ele está totalmente perdido. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, que Deus salve vidas através de nós e que possamos apresentar a Deus o fruto da nossa salvação e não apresentar a Ele de mãos vazias.